Boa noite, tudo bem? Pai seja com todos. Iniciamos agora a nossa transmissão ao vivo. Deixa eu me posicionar melhor aqui perto de vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Comecei um pouquinho antes hoje, que é para dar tempo da galera ir chegando e se colocando aí, se posicionando. Tá todo mundo curtindo a quarentena? Eu quero ver você ir lá no pet shop comprar passarinho para deixar ele na gaiola depois, tá? Imagina esse solzão que tá fazendo e você dentro de casa. Terrível, né? Tô aqui de novo com a igreja. Como é que tá a igreja? Paz seja convosco. Amém. Amém. A igreja aqui já tá posicionada. Iva, seja bem-vinda, meu amado irmão Ricardo, peça fundamental dos filhos de Deus aí. Louva a Deus pela sua vida. Daiane, seja bem-vinda. Christian, tá aí, tamo junto sempre. Vinícius, que bom que você tá aí, cara. Deus abençoe sua vida. Amém. Hoje a gente vai falar sobre algo que só surge em meio ao desespero, né? A angústia. Algo que é muito bom da gente desenvolver. Uma sementinha que o nosso Deus coloca no nosso coração, justamente para a gente poder suportar esses momentos difíceis que estamos vivendo, né? Todo mundo em casa, todo mundo se guardando aí por causa dessa pandemia, né? Guardando as pessoas de mais idade. Nós não podemos nos reunir como grupo, se abraçar, comer aquele monte de coisa que a gente comia no final. Mas estamos aqui e no mesmo espírito. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, que nosso Deus, ele é muito bom. Ele cria estratégias porque ele é criativo, né? O próprio Jesus dizia: meu pai até hoje trabalha. Ele trabalha nessas coisas também. Eu creio que existe um grande propósito nisso tudo que a gente está passando. Inclusive, num post que eu deixei aqui nessa semana, eu falei algo sobre o lugar secreto, né? Como nós poderíamos estar no lugar secreto levando a vida que levávamos? Ao fundo, a minha filha, ela o dia todo ela não fala, mas quando a gente começa a transmitir ao vivo, ela começa a se expressar aqui. Eu gostaria que vocês refletissem sobre o lugar secreto, né? Sobre o lugar de oração. Uma frase que eu incorporei no meu dia a dia. Se a gente não tem culto na vida, a gente não tem vida no culto. Então agora a gente está aprendendo, Deus está nos ensinando a não depender da produção do culto, a simplesmente ser verdade, estar em casa com a família, vivendo momentos que a gente jamais viveria se estivesse na nossa vida cotidiana, na correria do dia a dia. Deus, ele é poderoso, Deus, ele está acima de todas as coisas. Eu acho tão maravilhoso o poder que Deus tem de tirar o controle de tudo das nossas mãos. Hoje em dia ninguém tem mais controle de nada, né? Hoje em dia todo mundo está dependendo da misericórdia de Deus. Até as nossas orações, a minha oração em particular, ela tem mudado. Antigamente eu tinha uma oração cheia de falas, né? Palavras bonitas e aquele monte de coisa. Hoje em dia a única coisa que vem no meu coração é: ter misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. É clamar pela misericórdia em todo tempo. E eu creio que muitos de nós estamos vivendo isso. Simone Oliveira, seja bem-vinda. Muitos de nós estamos passando por isso. Então, a gente está no momento de maior reflexão. A gente está no momento agora de olhar para dentro da gente. Não, amém, igreja? Amém. Amém? A gente se preocupava com tudo, com as coisas. A gente descobriu que todas as coisas da vida são irrelevantes. Nós aprendemos a duras penas que temos que cuidar da nossa salvação, temos que cuidar da nossa fé, nós temos que cuidar do nosso interior, nós temos que pensar em eternidade agora. E é tempo de mudança nas nossas vidas, é tempo de transformação. E eu acredito que nós, os filhos de Deus, durante toda a nossa caminhada cristã, nós fomos preparados para esse momento. Por isso que eu digo, não tenham ansiedade, não fiquem perplexos com tudo isso. Saibam que Deus, na sua infinita bondade, Ele vem nos preparando para esses dias há muito tempo.
Pena que muitos de nós não dávamos ouvidos, né? Muitos de nós às vezes buscávamos pregações e palavras que nos alimentavam o ego e não o espírito. Alimentar o ego é uma coisa, alimentar o espírito é outra totalmente diferente. Já já eu vou começar a ministração, tá, gente? Porque eu sei como é que é, grupo de célula, o povo vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quem já chegou, se for possível, já coloca lá na Smart TV para vocês verem com mais amplitude a imagem, ouvir o som com mais nitidez, tá bom? Quem for chegando vai deixando uma chuva de coraçãozinhos aí. Deus abençoe vocês. Tatá, minha querida aluna, Deus abençoe. Helena, seja bem-vinda, minha querida. Amém? Então é uma reflexão que a gente tem que trazer para o nosso interior, né? Nós tivemos uma sequência de palavras aqui no nosso grupo essa semana que foram maravilhosas, né? Nós tivemos aqui o testemunho da Júlia, que fez a gente chorar ontem. Ai, meu Deus do céu. Fez eu e a Silce acabar de chorar. Acho que muita gente, as pessoas me chamavam no privado, o Gabriel, me chamavam no privado e falavam: nossa, que testemunho forte, que testemunho marcante, que transformação de vida. Você pode viver isso na sua vida. Você pode viver transformação na sua vida. Você pode viver o renovo de Deus na sua vida. Eu creio nisso. E é por isso que nós estamos aqui, nesse momento onde Deus tem despertado piedade na vida de todo mundo. Nunca se falou tanto de Deus como tem se falado agora. Nem parece há um mês e meio atrás, né? Aquela festa, carnaval, todo mundo escarnecendo Jesus, né? Comparando Jesus com tudo de ruim que é nesse mundo. E agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem misericórdia. Deus, ele sabe como fazer uma nação se colocar de joelho. Aliás, ele mostrou o seu poder. Ele sabe como fazer o mundo se colocar de joelhos. Eu louvo esse Deus porque ele é tremendo e ele vai tocar no seu coração hoje. Se você não teve experiências com o Espírito Santo de Deus, experiências transformadoras com o Espírito Santo de Deus, essa é a noite, esse é o momento. Abra seu coração, abra sua mente, deixa Deus entrar, deixa Deus limpar, tirar todos os entulhos aí do seu pensamento, da sua alma, transformar você. Que o mestre fala: olha, o meu fardo é leve. E quando a gente fala de fardo no Novo Testamento, o texto lá, ele se refere ao meu ensinamento, né? Ao conhecer a mim, ao estar comigo, ao saber de mim. Nós sabemos que a religião, ela é toda burocrática, né? Cheias de metodologias, né? Aliás, falando em religião, quem andou atrás dos profetas da prosperidade aí tá meio preocupado agora, né? De que adianta ter dinheiro se você não pode gastar? De que adianta ter tudo se você não pode usufruir? Deus, ele sabe colocar o seu povo de joelho. Ele sabe mostrar pra gente qual que é o verdadeiro propósito. E hoje a gente vai falar sobre permanência e sobre propósito. Sobre permanecer na presença de Deus, que é algo fundamental. E é algo que estava sendo esquecido pela própria igreja de Cristo. Algo que é fundamental. Amém? E já estamos aqui no horário comum da gente começar, né? É 8h36, 37 agora. Então a gente já vai começar a nossa ministração. Antes de começar a nossa ministração, nós vamos orar e pedir para Deus perseverança, paciência, piedade, amor, domínio próprio. Coisas que nós precisamos nesse momento e nós vamos alcançar em nome de Jesus, né? Domínio próprio está lá em Gálatas 5:23. Domínio próprio é você se controlar, é você ter domínio da sua área emocional. A gente precisa disso. Isso a um ser humano natural não é uma coisa normal. Isso é fruto de um filho de Deus. É fruto do Espírito Santo na vida, na transformação da vida do Filho de Deus. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu peço que você, na sua casa, você e você. Gente, todos aí. Curvem a cabeça de vocês agora nesse momento de oração. E vamos orar. Amém, igreja? Senhor Jesus, mais uma vez, mais uma sexta-feira, pela sua misericórdia, pela sua graça, nós estamos aqui, reunidos como um corpo, Pai,
sabendo da necessidade, da nossa dependência de Ti. Deus, nós clamamos a Ti mais uma vez, Pai. Tem misericórdia, Pai. São tantas almas, são tantas vidas que precisam ser alcançadas. São tantas almas que estão se perdendo nesse mundo de forma tão rápida, Pai. Pai, nós entendemos o Seu poder, a Sua soberania. E nós Te pedimos, Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a levar o Evangelho a quem nunca ouviu o Evangelho. Nos ajude a anunciar Sua palavra a novas pessoas, Senhor. E ajuda que aquelas que estão dentro do corpo de Cristo possam abrir as suas mentes, os seus corações, os seus ouvidos para o Evangelho de Cristo. Deus, nesse momento nós Te pedimos, Senhor, leva cativo o nosso pensamento à Sua obediência. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração, para que a gente possa, Senhor, ser ministrados, ser transformados, Pai, por essa palavra, Senhor, que é a palavra de Deus, que ela renova as nossas vidas. Porque nós cremos no Evangelho e cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu creio fundamentalmente nisso, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa noite, Pai. Que a Sua mensagem, Pai, seja um renovo, seja algo transformador, Pai. E que nós possamos sair desse momento, Pai, de ministração, melhores do que quando entramos. Renova a nossa esperança, renova, Senhor, a nossa perseverança. E ensina-nos, Senhor, a ter um coração de filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Hoje a gente vai falar de perseverança, né? É a nossa última ministração da série Origens. A gente estava falando de origens, de pensamentos, palavras e sentimentos. E agora a gente vai falar de perseverança, né? Essa palavra no grego, o nome dela é upomoné. E ela significa uma virtude destemida. Normalmente vem traduzida por paciência, confiança. E em uma tradução mais literal, é uma tradução que é utilizada mais na Bíblia, né? Aquele que fica para trás. O perseverante é aquele que fica para trás. E a gente vai falar por que fica para trás. Porque existe na natureza humana um comportamento de manada, de seguir a multidão, de fazer o que todos fazem, de pensar como todos pensam, de decidir como todos decidem. Mas Deus, ele fala: peraí, filho, você é diferente, você pensa diferente, você age diferente, você tem em você o Espírito de Deus, e você não é levado por esse movimento de manada, né? O pensador fala que toda unanimidade ela, o quê? Ela é burra, toda unanimidade é burra. Então, se você se diluir no contexto de multidão, você perde automaticamente a sua perseverança. Você não parou, você não pensou, você não deixou Deus ser Deus na sua vida. Amém? Uma outra tradução, fora a tradução que a gente aplica em termos bíblicos, que é aquele que fica para trás, o significado da palavra pode ser entendido também como permanecer firme sob circunstâncias difíceis. Perseverança é aplicada a textos como a capacidade de suportar a batalha ou a adversidade. Alguém está passando batalha e adversidade aí? Então você está sendo perseverante. Perseverança não é algo inerente do ser humano, não é algo natural do ser humano. A palavra de Deus fala que esse tipo de perseverança, quem nos coloca é Deus. Quem produz em nós é Deus. É uma semente que Deus lança no nosso coração. Onde há desesperança, onde há angústia, onde há desespero, Deus, ele põe essa semente. E essa semente faz com que a gente permaneça firmes e fiéis, né? A palavra do Senhor, ela usa as escrituras sagradas usam essa palavra muitas vezes. Aos que perseverarem até o fim serão dada a coroa da vida, né? Então a gente tem que entender que nós temos que permanecer na nossa posição de filhos de Deus. Tem gente que fica de dia e de noite vendo notícia ruim, vendo coisas ruins, e a pessoa está sendo deformada. A pessoa tá... Eu fui pegar hoje na portaria aqui do prédio a água mineral, ele não estava podendo subir. Eu desci para pegar. O cara tá transtornado, ele está apavorado. Ele disse: olha, eu não vou subir mais, eu tô com medo disso daí.
Tá todo mundo com medo, tá todo mundo em pânico. Significa que tivemos um grande problema. O primeiro problema que nós tivemos como igreja foi discipulado. Foi o discipulado, foi o conhecimento de Deus. A gente vai falar de fé e conhecimento, foi um tema levantado na semana passada. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre, né? São como os montes de Sião. Mas a gente vê que na igreja existe mais desespero do que no mundo. Por quê? Porque não conheceram o Deus da esperança, não conheceram o Deus da permanência, não conheceram o Deus da salvação. Estão extremamente apegados a esse mundo. E aí a gente vê agora, a gente vai falar de apego e abandono. Você está apegado ao mundo, você não está apegado a Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Então a gente tem que pensar sempre assim. Deus, ele mostrou que você pode ter vida e você pode viver a sua vida sem coisas, sem apego material, sem materialismo exacerbado. Deus, ele está nos mostrando de uma forma violenta, mas de uma forma necessária, porque eu acho que em todo momento limite na vida do ser humano ele encontra saídas. A gente viu isso essa semana, né? Todo limite da vida do ser humano, ele cria novas coisas, ele começa a entender e ter algo na sua vida despertado. E esse momento é agora, esse momento de reflexão é agora. É o momento que nós temos que colocar a nossa fé em prática, né? E esse texto que eu separei hoje, esse sermão que eu construí hoje para compartilhar com vocês, ele vai falar muito de Tiago, porque Tiago, ele não se conformava com a fé verborrágica, com aquela fé falada, ele falava da fé vivida. Ele fala: se você não vive o que você prega, você engana você mesmo. E muitos de nós vivíamos nos enganando com uma fé verborrágica, uma fé falada, não uma fé praticada, uma fé em amor, uma fé exercida. E hoje nós estamos sendo despertados para esse momento. Eu vou ali porque é mais legal, eu vou porque eu gosto do ar-condicionado da igreja. Entendeu, irmão? Cadê a igreja com ar-condicionado hoje? De que serve? E se a gente passar por um momento de agravação dessa crise? É você e Deus, irmão. Você é a igreja do Senhor. Você é a noiva de Cristo, uma noiva que precisa ser adornada o mais rapidamente. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos investir tempos em coisas fúteis, em inutilidades. Nós temos que investir tempo na nossa salvação. Nós temos que alcançar as almas dos perdidos. Nós temos que nos despertar. Avisa para essa pessoa que está aí no sofá do lado de você: irmão, vamos nos despertar. Não vamos deixar a vida nos levar, como diz o poeta, né? Vamos deixar que o Espírito nos conduza. E o Espírito, ele sopra com o vento e ele vai para onde ele quer. Você está vivendo sem controle? Assusta, né? Viver sem controle. Assusta a gente não saber o que vai ser do amanhã. Isso é dependência de Deus, é humildade. Deus, ele está plantando sementes maravilhosas nos nossos corações. Tem pessoas angustiadas, irmão. Deus, ele é um Deus que conforta o coração angustiado. Confia nele, ele está com você nesse momento. Acredita. Acredita que Deus, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E outra, eu vou dizer uma coisa: nem a vida, nem a morte, nem principados e nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Aconteça o que acontecer, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Deus, ele estará conosco a despeito de qualquer circunstância, qualquer situação. Então a gente tem que ter fé, e uma fé inteligente, consciente, piedosa, amorosa, uma fé diferenciada. Amém? Amém. Vamos ler aqui o texto base, o texto que eu vou trabalhar hoje, diferente do texto da semana passada. Eu usei pedaços desse texto, por quê? Desse texto hoje, porque nós estamos fazendo uma pregação expositiva. Nós estamos trabalhando um tema em cima da carta de 2 de Pedro e usando alguns outros textos que a gente pode estar aplicando dentro do contexto de paciência, esperança, perseverança, fé. Então a gente vai sair daqui com a nossa fé edificada em nome de Jesus. Amém? O texto fica lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do 5 em diante, tá? Então a gente vai lá. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua vida, à sua fé, virtude, a virtude, conhecimento,
domínio próprio, perseverança, que é o que nós vamos falar hoje, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Olha bem, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, é totalmente cego, só vê o que está perto, esquecendo-se do dia da purificação dos seus antigos pecados. Olha só que coisa importante. Nós temos que saber que houve uma propiciação, houve perdão para os nossos pecados, houve um sacrifício para as nossas vidas. Amém? Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Olha, esse é o tempo. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais, de maneira alguma, tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, nós precisamos dessas características, nós precisamos desses aditivos em nossa fé, para que quando chegar o grande dia, está chegando, hoje eu senti muito profundamente isso, que nossos dias na terra estão curtos. Tinha comentado com a minha esposa: meu amor, nós estamos dentro de casa. Ela comentou comigo: e o tempo está voando. E eu falei assim: de fato está voando. Eu não estou vendo os dias passando. Quando a gente abre o olho e fecha o olho, já é sexta-feira. O tempo voa. E o que acontece? Isso é profecia do Senhor. Ele abreviaria o sofrimento dos justos. Os nossos dias seriam menores no meio da angústia. Olha só. Olha, gente, estou recebendo um feedback aqui de que está travando. Gente, hoje, como tem muita gente aqui trabalhando em home office no prédio, a internet não está legal. Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. A gente vai fazer a nossa transmissão ao vivo, vamos gravar ela e na sequência a gente vai postar. E quem não conseguir ver na plenitude aqui, vocês avisam aí pra gente, depois assistem conosco, tá bom? Então, para a gente viver tudo isso, a gente precisa transformar a nossa vida. A gente precisa, como o irmão Mazinho, ele mencionou no vídeo que ele colocou aqui, a gente precisa da metanoia, de uma transformação intelectual, de uma transformação na nossa mente. É extremamente necessário o arrependimento, a mudança de hábitos, a mudança de uma vida que era uma vida dada ao pecado para uma vida de santificação. Nós precisamos passar por esse processo e não só isso, nós precisamos incorporar na nossa vida certos comportamentos, para que a pessoa de longe, a hora que você dobrar a esquina da sua casa, as pessoas olharem para você e dizer: ali vem o Filho de Deus, ali vem uma filha de Deus, ali vem um abençoado do Senhor. Por quê? Porque na sua vida vão ter marcas, as marcas de Cristo, características que somente um Filho de Deus pode ter. Amém? Então a gente vai aqui continuando. Olha, a gente precisa dessa mudança, dessa transformação. Rubem Alves, ele fala uma coisa que faz mais ou menos sentido nisso que a gente está falando agora. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Então, o que é uma metamorfose? Você sabe que a borboletinha, a lagartinha, ela vai lá, ela forma um casulo e aquela coisa feia que fica grudada na parede, que a mulherada às vezes vai com a vassoura lá e... então, é uma lagarta virando borboleta. Então, ela passa por aquele processo doloroso de transformação, aquela coisa feia. E quando aquela coisa feia sai de dentro do casulo, ela vira uma borboleta fantástica, maravilhosa, colorida, aquela coisa mais linda. E assim é a vida do cristão. Ela precisa passar por essa metamorfose. Você precisa ser constituído, transformado em outra substância. Não aquela que o mundo vê, mas algo diferente. Amém? A gente vai falar um pouco agora sobre metamorfose, sobre transformação. Sim, metamorfose, mudança completa na forma, natureza ou estrutura. Transformação, transmutação, para tornarmos perseverantes, porque isso não é uma característica inerente do ser humano. Devemos mexer radicalmente na nossa estrutura existencial.
E como bem ilustrou o nosso irmão Mazinho, eu fiz questão de pôr no sermão porque foi fantástico. Uma metanoia, uma mudança no nosso intelecto. A nossa forma, a nossa lente, o nosso jeito de entender o mundo tem que ser diferente. Nós somos seres agora nutridos pelo Espírito Santo. E um ser nutrido pelo Espírito Santo, ele tem um olhar de misericórdia. Ele não se contenta com a injustiça. Ele não consegue cantar louvores se ele não tem um coração justo, um coração transformado. A palavra do Senhor fala lá em Amós, no capítulo 5, que eu desprezo e eu fecho os meus ouvidos para o tampido dos seus instrumentos e para o som das suas músicas. Antes disso, eu quero que flua da vida de cada um de vocês um rio intempestuoso de justiça. Então a nossa vida, ela é transformada. Sabe aquele lance que a gente antes pensava? Não, aquele cara, aquele morador de rua, ele não é problema meu. Não, aquela pessoa desesperada porque te faltou alimento, não é problema meu. E antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês aí, filhos de Deus, que me ajudou essa semana. Tive um pedido de alimento aqui desesperado e vocês se mobilizaram, assim o pessoal, todo mundo aí. E graças a Deus, a pessoa já está se alimentando, já está cuidando dos seus 4 filhos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero que vocês estejam sempre comigo, porque eu gosto de pessoas com um coração igual ao de vocês, amém? Eu amo o coração de vocês. Essa é a necessidade da gente fazer uma mudança total na nossa vida. A nossa natureza, ela nos impulsiona a um movimento contínuo de manada, no qual somos absorvidos pela multidão. E em meio a essa multidão, somos deformados por esta em nossa subjetividade. Fazemos o que todo mundo faz, vivemos do jeito que todo mundo vive. E nós somos corrompidos pelo que corrompe todo mundo. Então, quando nós, como cristãos, como filhos de Deus, nos misturamos à coletividade, nós nos perdemos na multidão. Quando você se perde na multidão, a primeira coisa que você adquire é solidão. Porque a frieza da multidão, ela é solitária. Você é só mais um. Você só é mais um ali naquele meio. Você só é mais um grão de areia no meio da praia ali. Mais uma gota no oceano. Você não tem relevância e significação nenhuma para ninguém. Agora, quando você entende que você é um filho de Deus, você não se dilui na multidão. Você respeita a singularidade que Deus fez em você. Deus, ele me fez diferente de você. Talvez ele tenha te feito um pouco melhor do que eu tenho certeza disso. Mas isso a gente tem que levar em consideração. A gente não tem amor próprio, não se dá valor. Porque se nós tivermos amor próprio, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer os nossos pecados e pedir para o Senhor: Senhor, eu quero essa vida abundante, eu quero essa vida eterna, eu quero ser filho de Deus, eu quero voltar para a casa do Pai. É a primeira coisa que você vai pensar, entendeu? Não é autopiedade, é amor próprio. Então a gente fala muito disso nos nossos encontros, fala que a gente tem que ter uma transformação de dentro para fora. Porque quando a gente se transforma de dentro para fora, a nossa vida externa, ela converge para Jesus Cristo. Ela vem para o centro do coração de Deus. E esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo de todos os filhos de Deus. Que a nossa vida seja relevante para o reino de Deus. Amém? Olha, se vocês estiverem me vendo legal aí, vocês mandam um joinha aí para me saber que a transmissão está chegando. Eu estou morrendo de medo com essa minha internet aqui, mas eu estou cheio de fé. Amém? Em meio a essa multidão, somos deformados. Olha só, a gente tem que pensar. Às vezes a gente faz coisas e a gente não sabe por que a gente está fazendo. As coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por que está acontecendo. É porque você não está decidindo a respeito da sua vida. Você simplesmente está fazendo o que todo mundo faz. E muitas vezes o que todo mundo faz não será bom para você, né? Como eu falei aqui, o pessoal começa a dizer, começa a cantar e deixa a vida me levar. E quando a vida te leva, ela te leva para onde ela quer. E essa vida que a gente fala não é a verdade, a vida não é a vida, é o mundo mesmo. Ele te deforma, ele te deprime. A primeira coisa que ele faz é fazer com que você queira se parecer com outro, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que ele é pastor, ele é filósofo e está fazendo psicologia. Imagina que cara maluco. Então ele é uma bênção, eu gosto muito dele. E ele estava falando para mim: olha, o que te faz comprar esse sapato? O que te faz querer essa camisa? O que te faz cortar o cabelo assim? É algo que você viu e quer se reproduzir naquilo. É algo que você desejou porque você viu em alguém.
Então nós somos conduzidos a querer coisas. E muitas vezes nós somos conduzidos a querer coisas que nos afastam de Deus. E quando nós diluímos a nossa singularidade, a nossa pessoa no meio da multidão, nós tomamos o formato da multidão. Nós somos só apenas mais um pintinho preto na multidão de pintinhos pretos, né? Então a gente tem que começar a entender que Deus ele tem algo individual, especial e maravilhoso para a nossa vida, para a vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês, se você se sente sozinho, e é uma coisa que acontece muito, mesmo em meio a muita gente, mesmo no meio da multidão, num local de trabalho cheio de pessoas, mas ninguém te olha no olho e fala, irmão, o que você tem? Você está precisando de alguma coisa? É porque você está se diluindo, você está perdendo a sua essência em meio à multidão. Você está querendo ser só mais um. Olha, eu vou dizer para você, você não é só mais um, você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Amém? Escuta isso que eu estou te falando, você é importante. Que nem aquele louvor antigo, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Lembra? Esse louvor ele fala muito de autoestima. Então você tem que lembrar disso. Você é um ser importante para Deus. Amém? Não é o centro do universo. Tá? Você não é a razão da galáxia. Mas você, na sua singularidade, você é uma pessoa que Deus criou e que Deus amou dentro da barriga da sua mãe. Amém? Você tem valor, sabe por quê? Porque o Espírito Santo se move em você. A música agora vai ficar na minha cabeça. Amém? Então vamos lá, né? É necessário, muitas vezes nós não entendemos por que determinadas situações acontecem em nossas vidas, mas talvez uma reflexão razoável é: qual das nossas decisões, ouçam bem isso, qual das nossas decisões ou escolhas são frutos das nossas reflexões e necessidades introspectivas? Ou quais das nossas decisões e escolhas são tomadas por impulsos coletivos? Quantas vezes você comprou uma coisa sem necessidade só porque todo mundo tem? Posso falar pra você? Qual a finalidade de um celular? Hoje a gente usa para trabalhar e tudo, né? Hoje a gente usa para tirar foto também. Hoje a gente usa para se comunicar nas redes sociais. Mas aquele mesmo celular que custa R$600, ele tem praticamente a mesma funcionalidade do que aquele que custa R$10.000, irmão. Que você faz parcela lá de 48 vezes para pagar. Sabia? Você sabia, igreja? Posso ouvir um amém? Então a gente está tão escravo da estética, está tão escravo de mostrar para os outros que nós temos e que nós somos parecidos com eles, que às vezes nós sacrificamos a nossa vida, né? Nós deixamos de ter vida, de viver a vida para mostrar para os outros que nós somos, que nós temos. E isso não é o objetivo de um filho de Deus. O objetivo, o fim de um filho de Deus é glorificar a Deus. Amém? O objetivo final da nossa vida é que Deus seja glorificado através dela. Nós não refletimos sobre nós. Nós pensamos sobre, olha o que aquele cara está fazendo, olha o que aquela irmã está fazendo, olha o programa que está passando em determinado canal. Nós criticamos tudo, mas nós não temos autocrítica. Porque nós somos um produto disso, se nós analisarmos friamente a nossa vida, a nossa existência, né? É necessário, quando a gente fala de permanência, né? Dessa circunstância de permanência, desse sentimento, dessa coisa, dessa semente que Deus coloca no coração de permanência, da gente falar de outro tema que é fundamental, né? Que é santidade. O que é santidade? Né? É algo que no sermão convencional do domingo de manhã ninguém queria ouvir falar. Todo mundo queria saber das bênçãos de Abraão, queria ter a restituição de Jó, né? Todo mundo queria esse tipo de pregação. Mas quando voltava-se para santificação, crucificação, justificação, todo mundo falava, ai, não gostei da palavra hoje. Agora você vai gostar, irmão, porque é necessário. Por quê? A santificação não é você virar uma estátua de gesso e ficar num cômodo, não é isso. Santificação é você ser separado para algo, para um fim. Deus te separou, cada um de vocês, para que vocês sejam filhos de Deus, seus filhos amados, co-herdeiros em Cristo, adotados. Lembra da semana passada? Adotados, abraçados e participantes.
E nessa condição de santidade, de santificação, isso é um processo que muitas vezes o mundo ele vai querer nos arrastar para fora desse processo, nos tirar desse momento de transformação, de regeneração. E é nesse momento de santificação que é necessário a perseverança. É necessário que vocês perseverem na fé. A palavra do Senhor, ela fala lá em João 15 sobre permanecer. Várias vezes ele fala a palavra permanecer. Os que permanecerem, permaneçam, permanecerem. Permanecer é você ficar apesar de. Perseverança é você ficar para trás, apesar de estar perdendo tudo, apesar de estar se distanciando de pessoas. Deus ele vai tirar pessoas da sua vida, irmão. Se for para ele te garantir a sua salvação, ele vai tirar pessoas da sua vida. Amém? Ele vai tirar coisas da sua vida. Esse é o processo de santificação. Porque nosso coração, hoje eu estou muito luterano, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque lá em Provérbios fala: enganoso é o coração do homem. E também fala que o melhor é o fim do que o começo. Então é melhor a gente, começou errado, começou torto, é melhor a gente alinhar a nossa vida, porque no final, em Jesus e santificados, se a gente permanecer e tiver perseverança, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém? Eu creio nisso. E vocês estão me ouvindo aí? Se vocês estiverem me ouvindo claramente, se a mensagem estiver saindo daqui, coloca bastante like aí, bastante joinha, para mim acalmar o meu coração. Amém? Eu separei aqui os aditivos que nós devemos colocar em nossa fé, que vão fazer com que ela se fortaleça, vão fazer com que a nossa fé se torne objetiva. Lembrando sempre que, ao contrário de que muitos pregam por aí, a nossa fé, ela não serve para fazer Deus funcionar para nós. Pelo contrário, a nossa fé faz com que nós funcionamos para Deus, entendeu? Faça com que você seja útil no reino de Deus, que você seja aproveitável, não é verdade? Tem gente que tem aquela fé do mágico de Oz, né? Ele crê naquelas, né? Eu determino, Você não determina nada, irmão. A ordem é de cima para baixo, é Deus quem dá as ordens, amém? Então nós temos que nos aprimorar, nos aperfeiçoar como servos de Deus e deixar com que essa fé que Deus está produzindo em nosso coração nos torne úteis, nos torne verdadeiramente úteis para o reino de Deus. Esse é o objetivo fim da gente edificar a nossa fé. E eu separei aqui alguns tópicos que falam lá na nossa ministração. E que houve um questionamento a semana passada que eu achei hiper pertinente. Aliás, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que ficou meio que assim, que você... Deus chamou a atenção por algum motivo, me chama no privado, eu tiro as suas dúvidas, todas elas, amém? Deus abençoe vocês por isso. O nosso texto base fala de alguns aditivos que devemos colocar na nossa fé. Conhecimento. Fundamental ter conhecimento de Deus. Nossa fé se baseia na vida e obra de Jesus Cristo, amém? Fé existe em todas as religiões do mundo, mas o que distingue a nossa fé é a esperança da vida eterna através da salvação e perdão de pecados conquistados por Jesus na aliança que ele fez lá no Calvário, na aliança eterna. Nós somos participantes da nova aliança, da aliança feita por Jesus através do seu sangue na cruz. Fé, se você for em qualquer religião do planeta, algo que vai ser comum entre as pessoas é fé. Acreditar naquela divindade, ou naquela circunstância, ou naquela filosofia, ou acreditar que você não acredita em nada, mas ele tem que acreditar, ele tem que ter fé. O que distingue a nossa fé é o conhecimento pleno de Jesus Cristo, como fala no texto. Se você alcança o conhecimento pleno de Jesus, para você é mais fácil perseverar, principalmente no momento de angústia, nesse momento que nós estamos vivendo, amém? É necessário que a gente tenha um conhecimento pleno de Jesus Cristo. E como é que você faz para ter conhecimento pleno de Jesus Cristo? Você vai meditar e ficar... Você vai conhecer Jesus assim? Não vai. O Deus da palavra se conhece através da palavra. Leia os evangelhos, medite. Lembra do recado que Deus deu para Josué quando ele ia iniciar a sua caminhada? Ele fala: meu filho, medite na palavra da minha lei, de dia e de noite.
E Paulo ainda vai além, com toda oração e súplica. Então nós temos que ter uma vida que ela é pautada, que a bússola da nossa vida é a palavra de Deus. Quando a gente tem um conhecimento de Deus, eu tenho vivido e visto o testemunho de irmãos que conhecem plenamente, que se abandonam nos braços de Jesus através da meditação da palavra. E a gente vê que a aflição deles não é igual à aflição das pessoas que estão por aí, né? As pessoas estão muito preocupadas em morrer, em alguém morrer. Eles estão preocupados em salvar almas. Então a preocupação dele não é mais com ele. É que nem Paulo, ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo morreu pelas pessoas, né? Lá em 1 João 3,16 ele fala: e nisso consiste o amor, que ele morreu por nós, então nós devemos morrer pelos nossos irmãos. Ele quem? Jesus Cristo. Amém? Então o conhecimento de Deus é fundamental para a gente entender isso daí. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5:23. É um fruto que faz com que você permaneça em Jesus e não siga o fluxo doentio da multidão. O que é multidão? É o Aion, né? A gente fez uma pregação lá na nossa célula sobre o Aion, sobre o presente século, sobre a sedução e os desejos desse mundo. Quando você tem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito, você não é diluído no meio da multidão. Você não se torna apenas mais um. A sua fé, ela se torna robusta. Você sabe, você vai dizer, como o Jó falou: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, por isso eu permaneço. Então conhecimento e domínio próprio são coisas fundamentais para que você tenha uma fé robusta em Jesus Cristo. Amém? Outra que a gente pode falar aqui agora, que é o tema da nossa ministração, que é perseverança. Perseverança é literalmente ficar para trás, ser racional, permanecer no propósito e no propósito de Deus para as nossas vidas, e não se deixar corromper pelos desejos, tentações e as coisas que esse mundo nos oferece. Esse mundo, vou falar para você, esse presente século, ele se põe à nossa frente como uma bandeja de manjares, de desejos, de delícias. E a perseverança faz com que você olhe para tudo aquilo e saiba que há algo maior e melhor do que tudo isso reservado para você na eternidade. Que você deve permanecer em Cristo, que você deve crer, que você deve acreditar. Irmão, vou dizer uma coisa para você que Deus colocou no meu coração agora. Ore para que as pessoas que você conhece tenham fé. Que isso seja desenvolvido nelas. Porque nosso ambiente que nós estamos vivendo agora é de total desespero. Eu falei na nossa primeira ministração que os danos secundários dessa pandemia vão ser devastadores, vão ser terríveis para o mundo lá fora. Depressão, distúrbio de ansiedade já começou, irmão. Você está vendo lá nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil. Aumentou o índice de violência doméstica, irmão. Tem marido batendo em mulher e mulher batendo em marido dentro de casa. Mais marido batendo em mulher, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas, irmãos, as pessoas, em vez de estar vivendo a comunhão, elas estão se destruindo, se matando dentro de casa. Esse é o momento da igreja se posicionar, do aconselhamento, da gente estar com os ouvidos atentos e sensíveis para a angústia, para o sofrimento dos nossos irmãos. Amém? É por isso que a gente tem que perseverar. Piedade é ter um coração misericordioso, piedoso, né? Nós precisamos muito disso nas nossas vidas. A fraternidade busca uma vida em comunhão, é amar como Cristo amou, entendeu? E a gente fala de fraternidade, eu lembro de outra ministração que a gente fez, dos 4 amores. A gente fala do amor filéu, amor de irmão, amor de amigo, né? A gente tem que ter esse amor por todas as pessoas. Como a gente falou na semana passada, existem irmãos que são mais chegados do que... amigos que são mais chegados do que irmãos. E a gente vive isso, amém? E o amor, esse dispensa as suas apresentações, né? As suas definições. Se você tiver dificuldade de definir amor, lembre de Jesus Cristo. Amém? Lembre de Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é perfeição.
Deus, ele é amor. Então a gente tem que pensar nisso quando a gente vai falar de amor. Amém? Então vamos lá, vamos adiante. O objetivo fim de enriquecer a nossa fé, principalmente de autocompreensão. É de você olhar para dentro de você trabalhar as suas dores, as suas angústias, as suas fraquezas. Deus sabe que existe no coração de cada um de nós. Ele sabe. Irmão, a gente está ministrando para você, você está ouvindo essa palavra, e eu acho que tem uma voz falando no teu ouvido: ah, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que a minha vida tem sido. Eu vou dizer para você, irmão, eu posso não saber, o grupo aqui pode não saber, mas Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe do nosso sofrimento, da nossa angústia, da nossa dor. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa. E é nele que a gente tem que confiar. Amém? Então vamos lá, vamos adiante da nossa ministração. A gente vai lá para 2 Pedro 1,19. Todavia, se alguém não tem, está cego. Essas características. Se você não tem essas características, você está cego. Só vê o que está perto. Só vê e acredita naquilo que os seus olhos podem tocar, podem ver. Amém? Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então tem coisa na sua vida que o Senhor já lançou num abismo. Esse é o motivo da gente perseverar. Esse é o motivo, o real motivo, o verdadeiro motivo da gente ir além. O amor tudo sofre, verdadeiramente, Doralice. Então a gente tem que pensar a respeito disso. Nós temos que entender que Deus, ele é maior do que todas as angústias e os sofrimentos da nossa vida. A gente muitas vezes, eu tenho dito isso aqui, e tem se tornado uma máxima em quase todas as minhas pregações. E eu creio que Deus tem falado muito ao seu coração. Irmão, sabe aquela dor profunda que você sente? Deixa Jesus levar embora, se desapega. Deixa Deus apagar isso da sua mente. Deixa Deus apagar isso do seu coração. Lembra aquela mágoa com aquela pessoa? Perdoa, irmão. Sabe por quê? Quando você perdoa, a dor não está mais em você, irmão. Deixa Deus agir na sua vida. E dessa forma você vai poder perseverar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Muitos largam o caminho da fé. Muitos largam o caminho de Jesus Cristo. Não por causa de Jesus Cristo ou por causa do Evangelho, mas por causa de pessoas. Sabia? Por causa de relacionamentos. Por causa de ter sido não compreendido. Irmão, desapega dessa dor. Abre o seu coração, perdoa. E assim você vai permanecer no caminho do Senhor. O Senhor vai estar trabalhando na sua vida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E onde que surge, onde que Deus lança nos nossos corações essa sementezinha chamada perseverança? Tão importante para a gente passar por esses dias tão difíceis. É no meio do caos, irmãos. No meio do caos, é esse o lugar perfeito do aperfeiçoamento da nossa perseverança. No momento das impossibilidades, amém, igreja? Amém. Nos momentos das impossibilidades, quando nossas mãos não podem fazer mais nada, quando todos estão a passos largos para o deserto chamado desespero, Deus, em sua infinita bondade e cuidado, planta uma semente em nossa alma chamada perseverança. Nossa, quando eu estava escrevendo isso, Deus tocou no meu coração. Algo que Deus me deu. Você sabe que a palavra vem primeiro para o profeta, né? Ela me amassa aqui em casa, e depois que ela me amassa bastante, eu consigo transbordar, né? Consigo falar um pouquinho de Jesus para vocês. Mas quando Deus falou a respeito dessa semente, que ela brota em meio ao caos, em meio à dificuldade, é algo que a gente tem mais entusiasmo na vida, mais esperança. É que a gente acredita que Deus, ele está olhando pra gente nesse exato momento, para cada um de nós, lá do alto céus. Não importa onde você está. Aliás, eu gostaria que vocês fizessem um pequeno favor para mim hoje. Olha, se você puder escrever de onde você está ouvindo essa live, do bairro, do estado, da cidade, do local que você está ouvindo essa live, eu vou agradecer. Vai ser muito legal. Vou mandar um beijo para todo mundo aí que mora perto de você. Mas essa perseverança, ela nasce no meio da angústia, do desespero. Sabe por quê?
Quando tá tudo bem com o irmão, né, com a irmã, quando tá tudo certinho, quando cai lá o pagamento na conta, quando o irmão corre pro shopping, o irmão vai passear e tal, você tem que ter perseverança nesse momento? Nada, você tá desfrutando ali o deleite daquele momento. Você nem tá se preocupando com caos, com dor, com pânico, com medo. Muitas vezes nesses momentos de alegria extrema, nós esquecemos até dos mais frágeis. Então, em meio ao caos, em meio a esse momento, irmão, em meio à falta de álcool gel, Deus te dá esperança. Eu creio nisso. Deus é muito bom. Deus, ele é misericordioso. Amém? Meus irmãos, olha lá, Tiago. Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco de Tiago hoje. E Tiago, ele é um apóstolo realista, é um verdadeiro, nosso amado irmão de Jesus, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa na sua vida, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que te falte nada, sem que falte vocês alguma coisa. Olha só, a perseverança, a fé, ela faz com que a gente se aperfeiçoe, amadureça em Deus, nós tenhamos um relacionamento profundo. Olha o que acontece em tempos de angústia, em tempos de dor. Você acha que toda a revelação de Paulo aconteceu na vida dele, quando ele perseguia a igreja, que ele era o mestre dos fariseus, né? Que ele andava lá no Sinédrio, era uma pessoa importante, uma persona importante? Não, a fé do apóstolo Paulo foi aperfeiçoada, sabe aonde? No deserto da Arábia, quando estava todo mundo se escondendo dele, todo mundo perseguindo ele, todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Quando ele perdeu tudo, a fé dele cresceu, a fé dele amadureceu, a fé dele evoluiu. Então nesse momento é um momento de crescimento para você, é um momento de crescer na fé e no conhecimento de Cristo. Jesus, ele jamais faz nada que não tenha um propósito. Gente, acredite nisso. Eu creio, amém? A perseverança, olha bem, a perseverança é o substrato de uma vida bem-aventurada. Olha lá, uma vida cheia de vida, uma vida cheia de esperança. Então quando você persevera, você é seguro de si, você sabe o que está fazendo. Lembra o que está escrito lá? Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais o fim que desejais. Nós teremos o fim que a gente deseja, mas só se a gente permanecer, só se a gente permanecer em Jesus, só se a gente tiver perseverança. E eu acredito que cada um de vocês que estão me ouvindo hoje, em todos esses lugares maravilhosos que vocês estão colocando aqui na tela, cada um de vocês está sendo plantado no coração de vocês a semente da perseverança. E vocês também, igreja. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Em Romanos, Paulo fala mais ou menos o que Tiago falou, mas ele fala de uma forma mais abrangente. Olha lá o que Paulo fala. Que não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, nas perseguições, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança produz um caráter aprovado. Olha a mudança interior e amadurecimento. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Olha o que Paulo colocou aqui. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que em nós concedeu. Eu li isso semana passada e é pertinente ler de novo esse momento. A perseverança nos faz pessoas melhores. E essa perseverança ela é aperfeiçoada em momentos de transição, em momentos de mudança, em momentos de angústia, em momentos difíceis. As maiores invenções da medicina, as maiores invenções da mecânica, da engenharia, elas aconteceram, sabe onde, gente? No momento de guerra, em momentos de dificuldade. Vocês sabiam disso?
Então é bom a gente trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, acreditem que a vacina vai funcionar. Acredite que a gente vai passar por esse momento tão difícil de incertezas. Mas passe por tudo isso, como diz a música, dando glória a Deus, glorificando o nome de Jesus. Não deixa isso te abater não, irmão. Não deixa isso tirar seu sono. Não deixa isso fazer com que você perca a sua fé, a sua salvação. Permaneça, tenha perseverança. Amém? A palavra de hoje, não sei se vocês perceberam, mas é perseverança. Amém? Manda um joinha aí pra me ver que vocês não estão dormindo, que vocês estão me ouvindo. Amém? A nossa perseverança olha só, eu comecei ontem a escrever uma definição de esperança, de perseverança, e algo que Deus colocasse no meu coração, que eu falasse assim: Deus, faz sair de dentro de mim o entendimento do que é perseverança. E Deus, Ele me deu a seguinte frase: a nossa perseverança, prestem atenção, igreja, a nossa perseverança consiste em se abstrair, em perder, em não fazer parte, em não ser compreendido muitas vezes, em não ir, em não participar, em entender o elevado padrão ético e existencial de um filho de Deus, e em se transformar em um porto seguro, para que um dia os que foram se diluindo, os que se diluíram na multidão, possam voltar e encontrar em nós braços abertos, lágrimas nos olhos e a graça de Deus. Irmão, perder em Jesus é ganhar. É assim que Ele define ganhar. Bem-aventurança em Jesus é aqueles que choram, porque esses serão consolados. Então, irmão, ainda que você perca tudo, em tudo isso há um propósito. É difícil você encontrar uma pregação cristocêntrica que fale tudo aquilo que as Escrituras dizem. Muitas vezes nós acostumamos a ouvir o que nós queremos ouvir, mas nós precisamos ouvir a verdadeira palavra de Deus, que diz: quando você não tem nada, quando você é fraco, quando você é a mulher na beira do poço, quando você é o aleijado, o cego, quando você tem tudo para não dar certo, é onde Deus se manifesta na sua vida. É na fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. Irmão, abre os teus braços, abre os teus olhos, se prepare, porque você vai ser um agente de reconciliação. Deus vai usar a sua vida, Deus vai transformar histórias através de você. Amém? A fé não é ter, a fé é ser. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tiago fala algo também que a gente possa trazer a reflexão. Lá no capítulo 5, do 10 ao 11, desculpa, não dei as referências anteriores, depois eu dou no final. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor, Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Nós entendemos a odisseia de Jó, a vida de Jó, e nós entendemos que Jó, ele permaneceu na mais difícil realidade humana que se tem notícia. Jó, ele tinha feridas que ele se coçava com um caco de telha, viu seus filhos amados, no qual ele acordava durante a noite, a madrugada, para orar por eles, sendo dizimados, a sua riqueza, tudo o que ele tinha sendo perdido. E ele disse: eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. Gente, a gente tem que entender uma coisa: Deus, Ele quer plantar nos nossos olhos e nos nossos corações eternidade, uma alegria que ninguém entende, um sorriso no meio do caos. Ele quer fazer de você mais que vencedor mediante todas essas angústias e esses sofrimentos.
Que nem disse Paulo, sei viver na riqueza, sei viver na pobreza. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu vou definir mais que vencedor. É quando você vai começar uma corrida, mas antes da corrida começar você já ganhou. Todo mundo pode, você já ganhou. Porque você é mais que vencedor. E se alguém chegar na tua frente, você é mais que vencedor. Isso é o conceito. Então nós devemos pensar dessa forma. O nosso Redentor, Ele vive e governa todas as coisas. Nós estamos às vésperas da sua volta. E a nossa perseverança vai fazer com que a gente entre no reino, entre na eternidade e viva com Ele pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? A igreja está olhando aqui com um olhar meio assustado hoje. Ai, Jesus. Eu vou dizer algo para você agora. Algo que vai falar o seu coração. A gente falou muito aqui de multidão, das pessoas se perdendo em meio à multidão, perdendo as suas características, perdendo a sua fé. Eu vou dar um exemplo prático de se perder na multidão. Muitas vezes, o jovem, particularmente, ele ingressa numa faculdade e ele começa a escutar teorias e coisas ali dentro e ele perde a sua espiritualidade. Ou você começa a se relacionar com pessoas e a palavra do Senhor fala para a gente se afastar dos escarnecedores. Mas infelizmente muitos de nós não nos afastamos. E o que acontece nesse momento? Nós perdemos a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa identidade de filho de Deus. Eu vou dizer para você, irmão, para você absorver isso que eu vou dizer agora. E a sequência do que eu vou dizer literalmente o que você vai ter que fazer. Seja um ser ímpar. Não seja mais um na multidão de bilhões. Seja o exemplo, seja a referência para o mundo e para as pessoas. Saia agora da sua posição de conforto. Mostre todo o seu potencial. O mundo precisa de pessoas como você, irmão. Você precisa se conhecer. Você precisa descobrir o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Você precisa descobrir as suas potencialidades. Amém, igreja? Vocês estão se sentindo potenciais agora? Amém? Eu acredito nisso, gente. Amém? Eu parafraseei aqui Fernando Aparecido de Oliveira. Ele tem uma frase que ela é mais ou menos isso. Lá em 2 Pedro, do 1:10, fala: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais em consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais, de maneira nenhuma, vocês tropeçarão, vocês permanecerão. Amém? Gente, se vocês estão conseguindo receber a transmissão aí, deixa um like aí para mim saber que vocês estão me ouvindo. Amém? Minha esposa fala que não gosta que eu peça um like. Não, é só para saber se vocês estão aí, né? Se vocês estão curtindo. Se vocês não estão curtindo, coloque aquela carinha de bravo, tá? Amém? Saia da multidão. A multidão, olha só o que eu vou te falar agora. A multidão, ela é a maior assassina das suas potencialidades. Lembre-se do que a sua mamãe dizia quando você era criança. Ah, mãe, deixa eu ir lá, não sei na onde. E a mamãe falava: você não vai. Aí você falava: mamãe, mas todo mundo vai. Aí a sua mamãe falava pra você: você não é todo mundo. Não é verdade? Ai, mãe, deixa eu ir. Não. Mas todo mundo vai. Não vai. Você não é todo mundo. Não seja todo mundo. Seja esse ser que Deus planejou. Antes da fundação dos tempos, antes de tudo ser criado, Ele já tinha uma história escrita para você. E para você viver essa história, irmão, você tem que permanecer fiel a Ele. Você tem que falar assim: olha, eu abro mão até do que eu imagino do que eu sou, para viver o que você quer que eu seja. Amém? Quer ter uma carreira bem sucedida? Seja aquilo que Deus planejou para você. Eu creio que você vai ser mais que vencedor. Você vai superabundar em graça, porque onde abundou o pecado na sua vida, vai superabundar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. Amém? Na sua e na minha vida, lógico, claro. Vamos lá, vamos seguindo aqui.
Pra gente concluir, você não tem que ser a cópia de ninguém, irmão. Quando você deixa de perseverar naquilo que Deus planejou para a tua vida, você vai se tornar a cópia de alguém. Você vai ser algo que alguém já é. Tem um senhor que ele tem uma igreja na Coreia do Sul. E a igreja dele, se eu não me engano, é a maior igreja do mundo. E ele orava para Deus falando: Deus, eu quero ser igual ao Billy Graham. Deus, eu quero ser igual ao Billy Graham. Aí Deus um dia chegou para ele e falou assim: amigo, posso falar um negócio para você? Billy Graham só tive um. Você vai ser igual a você. Eu vou escrever uma nova história para você. Deus, ele vai escrever uma nova história para sua vida. Às vezes você está preso nos seus planos aí e não está perseverando naquilo que Deus tem para você. Deus, ele quer escrever algo novo, algo surpreendente para sua vida. Mas para isso você tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que ser igual a Abraão, obediente, o pai da fé. Tem que ser igual a Jacó, permanecer firme nas suas... José. Tem que permanecer firme nas suas perseveranças, nas suas convicções. Não se deixar corromper pela circunstância. Não se deixar corromper pelo sofrimento. Amém? Tem que ser firme, tem que ser firmado na rocha. Não seja cópia de ninguém. O nosso Pai criativo criou um ser ímpar, um universo de singularidades esplêndidas e de potencialidades infinitas. Algo precioso demais para se perder em meio da multidão fria e solitária. Deus criou alguém, Deus criou você. E muitas vezes o seu sofrimento, ele é decorrente das suas próprias escolhas. E a gente já falou disso, escolha Jesus, cara. É um recado que eu dou para todos e todas aqui. Ele fala lá em Deuteronômio 30, olha, coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Nós podemos decidir pela vida. Nós podemos perseverar na escolha pela vida. Nós podemos perseverar em ser abençoados em Deus. Nós podemos perseverar e permanecer no caminho da fé. Acredita nesse Deus, porque quando Ele derramou o Espírito dEle sobre toda a carne, Ele confiou em você como um tabernáculo santo e real, não construído pelas mãos de homens. Você é a habitação de Deus. Ele confia em você. Ainda que você veja na sua frente um quarto escuro, não tenha esperança nem perspectiva, e muitas vezes deseje até a morte, vou dizer uma coisa para você, irmão. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. E a gente vai aqui, vamos finalizar. Falamos de perseverança, falamos de ser ímpar, falamos da singularidade, que a gente não tem que ser cópia de ninguém, só para recapitular. E a gente vai falar agora um texto que está lá em Hebreus, que é muito significativo, faz parte da minha vida também. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos teus pecados contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Então a gente tem que acreditar que Jesus, ele pagou um preço altíssimo, altíssimo. Deus foi exposto à vergonha por nós. Deus, ele foi lançado a vitupério, humilhação pública,
Porque a morte de cruz era morte de ladrão, de pessoas, sabe, sem honra. E o nosso Deus, ele se colocou na condição de humilde, de alguém que tomou sobre si todo o pecado da humanidade. E nós devemos nos lembrar disso. E essa é a razão pelo qual devemos permanecer firmes e acreditar que Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e é o mesmo Deus que será eternamente Deus nas nossas vidas. Por isso que nós devemos permanecer e perseverar. Acredite, irmão. Lembra, aceite aquela carreira que foi proposta para você. Não tente lutar com Deus, não tente fugir de Deus, não tente se esconder de Deus. Não há para onde a gente possa correr. Olha só, poderíamos estar em qualquer lugar, mas estamos dentro de casa porque Deus assim o quis. Nosso Deus, ele é grande e poderoso. Acredite nisso. Amém? Permaneçam firmes no caminho da salvação, fortaleçam a sua fé com amor, fraternidade, piedade, domínio próprio e principalmente conhecimento de Deus, com muita perseverança, pois o fruto de tudo isso é transcendência, é vida eterna, é uma espiritualidade robusta e uma vida plena em Jesus Cristo. Mesmo em meio ao caos incontrolável, aliás, eu louvo a Deus por esse momento em que estamos passando hoje. Eu louvo a Deus por esse momento que nós estamos passando, onde ninguém tem controle da circunstância, onde tudo que nos faz perder a perseverança não tem mais valor nenhum. Em tudo isso, em todos esses momentos das nossas vidas, nós devemos dar graças a Deus, irmãos. Devemos ser perseverantes. Amém? Porque Deus, ele não dá sofrimento no qual a gente não possa suportar. Antes ele nos dá o alívio e o escape. Ele é um Deus piedoso e bondoso. Eu espero que essa palavra te fortaleça, que ela convença a sua alma e o seu coração em perseverar, em acreditar que Deus, ele está no controle das coisas, em fazer com que você se abandone nos braços daquele que te chamou primeiro. Amém? É muito fácil eu vir aqui e profetizar coisas que Deus não colocou na minha boca, no meu coração, para alegrar o seu coração, mas antes disso, eu venho com o Evangelho da paz, eu venho com o Evangelho da salvação, que vai construir no seu coração fortalezas de fé, para que você possa passar pelo dia mal, para que você possa passar pelas dificuldades da vida, e para que você possa saber que mesmo em meio à dificuldade, Deus está semeando no seu coração perseverança, esperança, alegria e uma paz que excede todo entendimento. É com essa mensagem que eu quero finalizar aqui hoje, irmãos. É com essas palavras que eu quero finalizar aqui com vocês hoje. Tenham fé. Não abandonem a sua fé por causa das circunstâncias. Olha lá, 2 Pedro 1,11. Assim vocês estarão ricamente, olha só, não é de qualquer maneira. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra tocou no seu coração, irmão? Compartilha ela. Envia para alguém que está precisando de ter perseverança, fé. Deus, ele vai transformar a sua tristeza em alegria. Deus, ele está te visitando hoje. E eu vou pedir para você abrir o seu coração agora. Abrir de uma forma sobrenatural. E dizer: Senhor Jesus, entra, Senhor, na minha alma, na minha vida. Produz em mim tudo isso que o pastor Alex falou: paciência, paz, perseverança, domínio próprio, amor, piedade. Deus, transforma a minha vida. Faz comigo essa oração, irmão. Abre o seu coração. Somente creia, somente creia. Deus, ele não vai te impor condições agora. Deus, ele não vai fazer coisas, Pai. Que toda angústia, que todo desespero, Pai,
se dissipem, Pai, como a névoa de manhã, Deus, da alvorada. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, com um renovo em nossos corações, com uma nova esperança, com, Senhor, a expectativa de que com o Senhor tudo pode dar certo. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esses que abriram o coração hoje, pedindo para que o Senhor Jesus entre nas suas vidas, Pai. Que o Senhor surpreenda eles, Senhor, com o teu poder, com o teu amor e com a tua graça. Que o Senhor transforme, Senhor, o coração, a mente e o espírito desse amado, Deus. Que ele possa olhar, Senhor, e se sentir totalmente amado por Deus e conhecido de Deus. Que o Espírito de Deus transborde na vida dele de forma sobrenatural. Esse é o meu pedido, Pai, como filho de Deus, como todos os seus filhos de Deus, Senhor. E eu já te agradeço pela sua bondade. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Que vocês sejam ricamente cheios do Espírito Santo e abençoados com essa palavra. E que você possa deixar o seu testemunho aqui conosco, na nossa página. Fala o que Deus tem feito na tua vida. Fala o que Deus tem transformado em tua vida. Fala de tudo aquilo que o Senhor tem construído em você. Que Deus abençoe você. Que Deus te encha de alegria e de paz. E que a paz que excede todo entendimento esteja sempre com vocês. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.